Apague as luzes, coloque seus fones e relaxe. Eu sou o narrador da madrugada, e você acaba de entrar no universo da madrugada, onde a realidade se distorce. Hoje, eu quero te levar para uma história que não começa com algo estranho. Ela começa com algo extremamente comum. Uma rua qualquer, um bairro que você poderia jurar que já viu antes. Casa simples, iluminação fraca, silêncio quebrado, apenas pelo som distante de um carro passando ao longe. Essa história acontece sempre no mesmo horário, entre 3 e 4 da madrugada. O horário em que o mundo parece suspenso, nem noite profunda, nem manhã. O intervalo onde quase ninguém está acordado. E talvez por isso certas coisas consigam existir. O primeiro relato veio de um homem que voltava do trabalho todos os dias no mesmo caminho. Ele conhecia cada poste, cada buraco no asfalto, cada sombra projetada pelos muros. Nada naquele trajeto jamais mudou, até a noite em que algo estava a mais. No meio da rua, onde antes havia apenas um terreno vazio, surgiu uma casa. Não era uma mansão, não era antiga demais, nem moderna demais. Era uma casa perfeitamente comum, tão comum que, à primeira vista, parecia sempre ter estado ali. O portão estava fechado, as luzes apagadas. Nenhum som vinha de dentro. Ainda assim, havia algo errado. Não medo, não ameaça. Era outra coisa, uma sensação de deslocamento, como se aquela casa não combinasse com o resto do mundo ao redor. O homem parou por alguns segundos, olhou para os lados. Tentou lembrar se aquela casa sempre existiu. A memória falhou, não havia certeza nenhuma. Apenas um vazio estranho, como tentar lembrar de um sonho logo após acordar. Ele seguiu o caminho. Na noite seguinte, a casa estava lá de novo, exatamente igual. Nenhuma mudança, nenhuma luz acesa, nenhum sinal de vida. Mas dessa vez, algo chamou a atenção. A porta estava entreaberta. Não havia vento, nenhum ruído. Mesmo assim, a porta permanecia aberta, como se estivesse esperando. O homem não entrou. Ninguém entra na primeira vez. Ele apenas acelerou o passo e foi embora, levando consigo uma sensação incômoda que não sabia explicar. Dias se passaram. A casa continuava aparecendo, mas apenas de madrugada. Durante o dia, o terreno voltava a ser vazio. Nenhum entulho, nenhuma marca no chão. Nada. Curioso, ele decidiu voltar ao local durante a tarde. Caminhou até o ponto exato. Nada. Era como se a casa nunca tivesse existido. Na madrugada seguinte, ela estava lá novamente. Mas dessa vez, havia luz dentro. Uma luz fraca, amarelada, vinda da sala. Cortinas levemente abertas, o suficiente para revelar algo que fez o homem parar de respirar por alguns segundos. Dentro da casa havia móveis, sofá, mesa, quadros na parede e fotos. As fotos mostravam pessoas, famílias, momentos comuns, aniversários, reuniões simples. Mas uma foto em especial chamou atenção. Era ele, não uma foto antiga, não uma imagem desfocada. Era uma foto nítida. Ele, sentado naquele sofá, sorrindo para a câmera, mais velho, com marcas no rosto que ele ainda não tinha. O homem deu um passo para trás. O coração acelerou. Tentou racionalizar. Talvez fosse alguém parecido. Talvez fosse cansaço. Talvez estivesse imaginando coisas. Mas então, algo aconteceu. A luz da casa piscou. A porta se abriu completamente. E por um instante breve demais para ser explicado, ele ouviu algo vindo de dentro. Não era uma voz clara. Não era um chamado. Era como ouvir uma conversa distante, abafada, acontecendo em outro cômodo. Como se a casa estivesse ocupada. Ele não entrou. Na manhã seguinte, ao acordar, algo estava diferente. Não no mundo. Nele. Durante o café, ele teve uma lembrança estranha, uma memória que não parecia dele. Uma conversa que nunca aconteceu. Um detalhe da casa que ele não tinha visto conscientemente, mas sabia exatamente onde ficava. Ao longo dos dias, essas memórias começaram a se acumular. Pequenos fragmentos, cheiros, sensações, rotinas que não faziam parte da vida dele, mas agora estavam ali, como se sempre
tivessem existido. Ele começou a evitar passar pela rua, mas a casa não precisava mais da rua. Ela começou a aparecer em sonhos. Sempre igual, sempre silenciosa. Sempre com aquela sensação de que algo estava sendo transferido. Outros relatos começaram a surgir. Pessoas diferentes, cidades diferentes, mas o mesmo padrão. Uma casa comum, apenas de madrugada, sem registros, sem endereço, sem explicação. Quem apenas via sentia desconforto. Quem observava por mais tempo começava a lembrar de coisas que nunca viveu. E quem entrava nunca falava claramente sobre o que viu. Todos diziam a mesma coisa. A casa mostra uma vida possível. Não o futuro. Não o passado. Uma alternativa, como se aquela casa existisse fora do tempo, coletando versões de pessoas que poderiam ter sido e deixando fragmentos escaparem. O mais perturbador é que após algum tempo, a casa desaparecia. E junto com ela, algumas escolhas das pessoas também mudavam. Ele não sabiam explicar por quê. Apenas acordavam com a sensação de que algo tinha sido decidido por elas. Talvez você esteja se perguntando se essa casa ainda aparece. Ela aparece. Talvez você esteja se perguntando se alguém pode encontrá-la de propósito. Não pode. Ela escolhe o horário. Ela escolhe o lugar. E talvez escolha quem está pronto para ver o que poderia ter sido. Se você anda pela rua de madrugada e sentir que algo está fora do lugar, se perceber uma casa que não lembra de ter visto antes, não tente confirmar durante o dia. Algumas coisas só existem enquanto ninguém está olhando direito. E talvez seja melhor assim, porque nem toda vida alternativa deveria ser lembrada.